o sino da igreja de São Roque dobrou pela última vez enquanto o caixão do avô António descia à terra fria do cemitério dos prazeres. Miguel, o único neto presente, sentiu o peso daquele som como se lhe cravassem pregos no peito. Aos 30 anos, regressara a Lisboa apenas para o funeral, deixando para trás a vida agitada no Porto, onde trabalhava como arquiteto e tentava esquecer que nunca fora o neto que o avô esperava. Quando o padre terminou a oração, a tia Lourdes aproximou-se, entregando-lhe um envelope grosso. A casa é tua, Miguel. Ele deixou tudo em testamento para ti. Disse que eras o único que compreenderia. Miguel franziu o sobrolho. Compreender o quê? O avô António fora um homem austero, viúvo há décadas, que raramente falava de sentimentos. A casa, uma moradia antiga no bairro da Lapa, estava fechada há anos, coberta de pó e memórias que Miguel preferia não revolver. Na noite seguinte, com a chave enferrujada na mão, Miguel empurrou o portão de ferro que rangeu como um lamento. O ar dentro da casa cheirava a madeira velha e lavanda seca. Acendeu as luzes antigas e o salão principal revelou-se, móveis pesados, retratos desbotados, uma lareira que não via fogo há décadas. Subiu as escadas, o coração apertado por uma nostalgia que não explicava. No sótão, encontrou um baú de madeira escura trancado com cadeado. Curioso, procurou a chave pequena que vinha no envelope da tia. Ao abrir, o mundo parou. Lá dentro não havia joias nem documentos de valor. Havia cartas. Centenas de cartas manuscritas, amarradas com fitas azuis desbotadas, endereçadas a meu querido João. A caligrafia era do avô António. Miguel reconheceu imediatamente os traços firmes e elegantes. Com as mãos trêmulas, abriu a primeira. Meu amor, hoje o mar estava revolto como o meu peito quando penso que não posso tocar-te à luz do dia. Mas à noite, nas sombras do nosso quarto, sou inteiro outra vez. Teu para sempre, António. Miguel deixou cair a carta como se queimasse. O avô, o homem rígido que o repreendera por falta de masculinidade na adolescência, que nunca demonstrara afeto, amara outro homem em segredo durante décadas. João. Quem era João? As datas das cartas iam de 1958 a 1985. 27 anos de amor escondido num Portugal ainda sob Salazar, onde ser gay significava prisão, loucura ou exílio. Sentado no chão poeirento do sótão, Miguel leu mais uma, depois outra. Cada palavra era um golpe. O avô descrevia encontros clandestinos na Ribeira das Naus, passeios disfarçados de amigos de pesca em Cascais, o terror de serem descobertos, a dor de João ter casado por pressão familiar e ter filhos, mas nunca deixar de voltar para António nos fins de semana de caça. A última carta, de 1985, era um adeus. Se um dia o mundo mudar, espero que alguém encontre estas palavras e saiba que fomos felizes, mesmo nas sombras. Perdoa-me por não ter lutado mais. Teu António. Lágrimas escorriam pelo rosto de Miguel sem ele perceber. Ele próprio era gay, mas nunca contara ao avô. Tivera medo daquela figura austera, daqueles olhos que pareciam julgar tudo. Agora compreendia, o avô não julgava, escondia. Protegia-se. E talvez, no fundo, protegesse também Miguel, mantendo distância para não o contaminar com o seu segredo vergonhoso. Naquela noite, Miguel não conseguiu dormir. A casa parecia viva, sussurrando nas vigas antigas. Decidiu que ficaria mais tempo em Lisboa. Precisava compreender. Precisava saber quem era João e se ainda vivia. Precisava, acima de tudo, perdoar o avô por ter sido humano num tempo que não perdoava. Os dias seguintes foram de limpeza obsessiva. Miguel varria, lavava, abria janelas para deixar entrar o sol de inverno que dourava as colinas de Lisboa. Entre caixas velhas encontrou fotografias, o avô jovem, elegante, ao lado de um homem de sorriso aberto e olhos claros, João, sem dúvida. Nas legendas, apenas Amigos no Gerês, 1962. Mas o modo como se encostavam, quase imperceptível, dizia tudo. Decidiu procurar João. As cartas mencionavam uma morada em Alcântara, uma oficina de carpintaria. Com o coração acelerado, Miguel dirigiu-se lá numa manhã fria. A oficina ainda existia, agora gerida por um homem de 60 e poucos anos, cabelo grisalho e mãos marcadas pelo trabalho. O nome na placa, João Ferreira Filho. Bom dia.
Procura o Sr. João Ferreira, o carpinteiro antigo, perguntou Miguel. O homem ergueu os olhos e algo neles tremeu. O meu pai faleceu há 10 anos. Eu sou o João filho. Posso ajudar? Miguel hesitou, depois tirou uma fotografia do bolso. Reconhece este homem ao lado do meu avô, Antônio Mendes? João filho empalideceu. Pegou na foto com mãos trêmulas. Sim, eram muito amigos. O meu pai falava pouco dele, mas guardava coisas. Fez uma pausa longa. Entre. No escritório pequeno, João filho abriu uma gaveta e retirou uma caixa semelhante à de Miguel. O meu pai pediu que, se alguém da família Mendes aparecesse, entregasse isto. Disse que era importante. Dentro havia mais cartas, as respostas de João a Antônio. E um diário. Miguel leu trechos ali mesmo, a voz embargada. João descrevia o casamento forçado, o nascimento dos filhos, a culpa de amar Antônio mais do que a mulher, a dor de a ver sofrer em silêncio. Se pudesse voltar atrás, escolheria a liberdade, mesmo que significasse perder tudo. Mas tinha medo. Medo por ti, medo pelos meus filhos. Quando Miguel ergueu os olhos, João filho chorava baixinho. O meu pai nunca foi o mesmo depois da morte do seu avô. Dizia que levara metade do coração. Eu cresci ouvindo silêncios, percebendo aos poucos. Só soube a verdade toda quando ele morreu. Miguel abraçou o homem que não conhecia, dois estranhos unidos por um amor que os pais esconderam a vida inteira. Naquele momento, compreendeu a profundidade da dor que o avô carregara. E sentiu raiva, não deles, mas do mundo que os obrigara ao silêncio. Ao regressar a casa, encontrou uma mensagem no telemóvel. Um número desconhecido. Viu o anúncio que colocaste no grupo de restauro da Lapa. Preciso de ajuda com uma casa antiga. Podemos marcar. Tomás. Miguel sorrira ao colocar o anúncio dias antes, querendo justificar a estadia prolongada. Não esperava resposta tão rápida. Marcaram para o dia seguinte. Tomás chegou pontual, às 10 da manhã. Alto, cabelo castanho ondulado, olhos verdes que pareciam carregar marés, vestia um casaco de lã simples mas elegante. Arquiteto como Miguel, especializado em recuperação de património. Ouvi dizer que herdaste a Casa Mendes. É uma joia da arquitetura pombalina tardia, disse, estendendo a mão. O toque foi breve, mas Miguel sentiu um calor subir pelo braço. Conversaram horas sobre vigas, azulejos, restauros. Tomás conhecia a história do bairro, apontava detalhes que Miguel não vira. Quando subiram ao sótão, Tomás parou diante do baú agora vazio. Isto parece ter guardado segredos pesados, brincou. Miguel hesitou, depois decidiu confiar. Guardou, sim. O meu avô tinha uma vida que ninguém sabia. Contou tudo. As cartas, João, o amor proibido. Tomás ouviu em silêncio, os olhos cada vez mais úmidos. Quando Miguel terminou, Tomás pousou a mão no ombro dele, obrigado por partilhares. Eu percebo mais do que imaginas. Na semana seguinte, trabalharam juntos na casa. Tomás aparecia quase todos os dias, trazendo café e ideias. A cumplicidade cresceu depressa. Conversas longas na varanda com vista para o Tejo, risos sobre clientes difíceis, silêncios confortáveis. Miguel sentia algo novo, perigoso e doce ao mesmo tempo. Uma noite, após um dia exaustivo de pintura, sentaram-se no chão da sala com uma garrafa de vinho verde. A luz das velas dançava nas paredes. Sabes, Miguel, começou Tomás, voz baixa, eu também guardei um segredo muito tempo. Casei-me aos 25, pressão familiar, uma mulher incrível que merecia mais. Durou 5 anos. Quando lhe contei a verdade, ela chorou de alívio. Disse que já sabia, mas esperava que eu dissesse primeiro. Divorciámo-nos amigos. Mas a família cortou-me. Só a minha irmã fala comigo. Miguel sentiu o peito apertar. Desculpa. Não peças desculpa. Hoje sou livre. Mas às vezes dói pensar no tempo perdido. Tomás olhou nos olhos. Como o teu avô. O ar entre eles tornou-se denso. Miguel quis tocar-lhe o rosto, mas recuou. Ainda era cedo. Havia medo. Medo de repetir erros antigos.
Nos dias seguintes, a tensão cresceu. Toques acidentais que duravam demais, olhares que se prolongavam. Até que, numa tarde de chuva forte, Tomás chegou encharcado. Miguel emprestou-lhe uma camisola seca. Quando Tomás a vestiu, os seus corpos roçaram. Nenhum recuou. Miguel, sussurrou Tomás. O beijo veio natural, urgente, cheio de anos de espera de ambos. Naquele momento, a casa antiga pareceu suspirar de alívio. A felicidade durou pouco. 2 semanas depois, a tia Lourdes apareceu sem avisar. Encontrou Tomás na casa, ferramentas espalhadas, e algo no olhar de ambos a alertou. Quem é este? Perguntou seca. Um colega arquiteto. Está a ajudar no restauro. Lourdes observou Tomás de alto a baixo. Não precisas de estranhos na casa do teu avô. Quando Tomás saiu, Lourdes explodiu. Vi como olham um para o outro. És igual ao António, não és? Sempre soube que havia algo errado nele. E agora tu envergonhas a família outra vez. Miguel gelou. Do que estás a falar? Encontrei cartas uma vez, nos anos 80. Li, ameaçou-me que se contasse a alguém, deserdava toda a gente. Mantive o segredo por causa da herança. Mas não vou permitir que transformes esta casa num ninho de vícios. A discussão foi violenta. Lourdes ameaçou contar à família toda, processar para anular o testamento alegando incapacidade moral. Miguel expulsou-a, mas o veneno já estava lançado. Naquela noite, contou tudo a Tomás. Este empalideceu. A minha família fez o mesmo. Cortaram-me. Se isto se espalhar no bairro conservador, posso perder clientes. A recuperação de património em Lisboa ainda é um meio pequeno. Miguel sentiu o chão abrir-se. Queres parar? Tomás segurou-lhe o rosto. Não. Mas temos de ser discretos. Pelo menos até a casa estar pronta e eu consolidar o estúdio. A descrição trouxe sombras. Encontros marcados às escondidas, mensagens codificadas, olhares cúmplices mas contidos em público. Miguel odiava aquilo. Lembrava-se das cartas do avô, não suporto mais viver pela metade. Um dia, João Filho ligou. Descobri algo. O meu pai deixou uma gravação em cassete, dentro do diário. Queres ouvir? Foram os 3, Miguel, Tomás e João Filho, à oficina. A voz do velho João, fraca mas firme, se estão a ouvir isto, é porque o António já partiu. Saibam que o nosso amor foi a coisa mais pura da minha vida. Não se escondam como nós. O mundo está a mudar. Lutem. Tomás chorou abertamente. Miguel apertou-lhe a mão. Naquele momento, decidiu, não viveria nas sombras. A tensão explodiu numa reunião familiar forçada por Lourdes. Toda a parentela reunida na casa da tia em Cascais. Miguel foi convocado como assunto urgente. Lá, acusações voaram. Pecador. Desonras o nome Mendes. Vais vender a casa e dar-nos a parte que nos cabe. Miguel manteve-se calmo, mas dentro fervia. Quando Lourdes exibiu fotografias tiradas às escondidas, ele e Tomás de mãos dadas na varanda, o caos instalou-se. Primos gritavam, tias benziam-se. Miguel levantou-se. Basta. O avô António amou um homem a vida toda. Escondeu por causa de gente como vocês. Guardou cartas que provam isso. E sabem o que ele escreveu na última? Que esperava que alguém encontrasse e soubesse que foram felizes, mesmo nas sombras. Eu não vou viver nas sombras. Tirou do bolso um maço de cartas fotocopiadas e atirou-as para o meio da mesa. Leiam. Leiam o que o medo vosso fez a ele. Silêncio pesado. Alguns pegaram nas folhas, olhos arregalados. Uma prima mais nova começou a chorar. Meu Deus, o tio António. Lourdes tentou contra-atacar, mas a voz falhou. Pela primeira vez, duvidou. Miguel saiu dali de cabeça erguida, mas o coração despedaçado. No carro, ligou a Tomás. Acabou-se o esconder. Ou estás comigo à luz do dia, ou não estás. Tomás apareceu em casa 1 hora depois, olhos vermelhos. Desculpa. Tive medo.
Mas ouvindo-te agora escolho-te. Escolho-nos. Na semana seguinte, rumores correram o bairro. Clientes cancelaram com Tomás. Miguel recebeu olhares tortos na padaria. Mas também chegaram mensagens inesperadas, vizinhos mais jovens a apoiar, um antigo colega de escola a confessar que também era gay e se sentira menos sozinho. João Filho organizou uma pequena exposição na oficina, fotografias antigas, trechos das cartas, com nomes protegidos, uma homenagem ao amor silencioso de dois homens. A inauguração lutou. Jovens LGBT apareceram, emocionados. Um jornalista local escreveu uma reportagem sensível. Lisboa, aos poucos, abraçava a história. Primavera chegou com flores de jacarandá roxas cobrindo as ruas da Lapa. A casa estava restaurada, paredes brancas, azulejos recuperados, luz entrando por todas as janelas. Miguel e Tomás decidiram viver ali juntos. Numa tarde soalheira, organizaram uma pequena cerimónia no jardim. Apenas amigos próximos, João Filho, a prima que chorara na reunião familiar e agora os defendia ferozmente. Espalharam as cinzas do avô António e de João pai, que o filho guardara, debaixo de uma oliveira nova. Miguel falou primeiro. Avô, perdoa-me por não ter dito enquanto estavas vivo. Mas prometo, o teu amor não ficará mais escondido. Tomás continuou, e nós viveremos o nosso à luz do dia, como vocês mereciam ter vivido. João Filho acrescentou, os meus pais estão finalmente juntos, sem medo. Choraram, riram, abraçaram-se. Quando o sol se pôs sobre o Tejo, Miguel e Tomás ficaram de mãos dadas na varanda. Pensaste que herdar uma casa antiga seria só tijolos e pó? Perguntou Tomás sorrindo. Miguel beijou-o suavemente. Herdei muito mais. Herdei coragem. Herdei amor. Nas paredes da casa, agora penduradas fotografias restauradas, António e João jovens, sorrindo sem medo nos anos 60, Photoshop sutil removera o disfarce, deixando apenas a verdade dos olhares. Ao lado, uma nova foto, Miguel e Tomás, abraçados, à luz dourada de Lisboa. O passado curara-se. O presente florescia. E o futuro, finalmente, era deles.